Tudo começou numa quarta-feira sem graça, sem luz, sem sinal, sem nada. Você mora em Goiânia, não na parte de Goiânia que aparece no Instagram com o rooftop e açaí artesanal. Na parte real, menos bairro residencial com calçada quebrada, padaria na esquina que fecha às 8 e um calor que não pede licença. Você tem 23 anos, faz o 5º semestre de um curso de sistemas de informação numa faculdade que ninguém fora do estado já ouviu falar. Trabalha meio período como suporte técnico numa empresa de contabilidade. R$1, 400 por mês. Almoço incluso. Naquela quarta, a energia caiu às 3 da tarde e voltou às 8 da noite, 5 horas. Você ficou sentado na cama com o celular no modo avião para economizar bateria, passando pelo feed do Instagram no escuro. E foi aí que você viu um cara, perfil privado, foto de perfil desfocada. Mas nos stories, um carro que você não sabe o nome, mas sabe o preço. Um apartamento que parecia render sem esforço. Um print de extrato bancário pixelado estrategicamente, só o suficiente para você ver as casas. E na bio, consultor digital, resultados reais. Você não salvou o perfil, mas pensou. Pensou por quanto tempo um consultor digital demora para ganhar o que você ganha em 6 meses. 3 dias depois, você tropeçou num vídeo curto no YouTube. Título genérico: homem com voz modulada falando sobre mercado paralelo de dados no Brasil. Sem mostrar rosto, sem dar detalhes. Só apontando para uma direção: Telegram. Você já usava Telegram? Todo mundo usa. É onde ficam os grupos de série, de download, de promoção. Mas esse vídeo falava de outro Telegram. Um que existe na mesma tela, no mesmo aplicativo, mas que funciona como aquelas ruas de Goiânia, que parecem iguais a qualquer rua, mas que de repente te levam para um lugar que você não sabia que existia. Pense assim, você conhece aquela fila do Detran? Aquela que parece não andar nunca, que tem gente que chegou antes do sol nascer e ainda assim vai sair depois do almoço? Agora imagine que tem uma porta nos fundos, sem placa, sem indicação, mas quem sabe que existe, entra, resolve tudo em 10 minutos e sai com o documento na mão. O Telegram paralelo é essa porta. Você só precisa saber bater. O link estava no comentário do vídeo, apagado, mas você tinha copiado antes. Um grupo privado, senha de acesso respondida em diabetes mellitus, 30 segundos de espera. E então, uma avalanche, planilhas, centenas de planilhas. CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, endereço, operadora de telefone, renda declarada. Dados de pessoas reais que nunca souberam que estavam sendo vendidos por 0,003 real cada um. Você fez a conta involuntariamente, era automático. Você sempre faz a conta. 200 mil registros, 600 reais. O preço de um mês de faculdade. Você ficou olhando por 40 minutos sem fazer nada. Você não entrou porque precisava de dinheiro. Essa é a parte que ninguém admite, mas que é a mais importante. Você entrou porque entendia. Porque enquanto todo mundo estava vendo uma planilha com nomes, você estava vendo uma arquitetura. Estava vendo como os dados se encaixavam, onde havia falha de validação, o que podia ser automatizado, o que escalava. Era como abrir um computador velho que ninguém mais usava e entender, peça por peça, por que ele parou de funcionar. Você sempre soube fazer isso, desde os 12 anos, desmontando o desktop da família com uma chave de fenda Phillips número 2. A primeira coisa que você fez foi pequena, ridícula até. Você encontrou um leak antigo de uma operadora de telefonia, 280 mil registros, nome, CPF, número de telefone, endereço, colocou a venda num grupo por 80 reais. 30 minutos depois, recebeu o Pix de uma conta com o nome de Maria Aparecida da Silva, que você sabia que não era Maria Aparecida nenhuma. 80 reais. Você olhou para a transferência por um tempo. Não era o dinheiro, era a confirmação de que o mecanismo funcionava. Não roubei ninguém, você pensou. Os dados já estavam na rua. Quem vazou foi a operadora. Eu só organizei o que já existia. Era uma racionalização tão limpa que você quase acreditou nela de verdade. No primeiro mês, 800 reais. Paralelo ao salário. Invisível. No segundo mês, você aprendeu a fazer SIM swap. Não foi difícil. O processo explorava uma falha de verificação nas centrais de atendimento das operadoras. O atendente humano, treinado para ser solícito, validava a portabilidade com dados que você tinha na planilha. Nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, tudo ali. Você sequestrava o número, vendia o acesso. O comprador usava para sequestrar o WhatsApp. Você não queria saber o que acontecia depois. Terceirização moral. Você chamaria isso depois, já com vocabulário mais sofisticado. No momento, chamava de não ser meu problema. No terceiro mês, hash dólar. A diferença entre vender num grupo de outra pessoa e ter o seu próprio grupo é a mesma diferença entre trabalhar num boteco e ter o boteco. Você percebeu isso num domingo de manhã, vendo o dono do seu boteco de sempre chegar às 6 para abrir a geladeira antes do movimento. Ele não era mais rico do que os clientes, mas era o dono. Você criou o canal em março, nome neutro, acesso pago, 150 reais por mês. Você oferecia o que outros grupos ofereciam, mas com duas diferenças: velocidade e confiabilidade. Dados atualizados, consultas de CPF e CNBJ com histórico bancário, endereço atual, score de crédito, informações que deveriam estar trancadas em sistemas da Receita Federal e do Serasa, mas que vazavam sistematicamente por APIs mal configuradas e funcionários com acesso além do necessário. Você nunca se perguntou de onde vinham, só se perguntou quanto custavam e quanto rendia. A equipe apareceu organicamente. Primeiro foi o contador menos alguém que você nunca viu, que você conhecia apenas por um número aleatório de Telegram e por uma competência cirúrgica em mover dinheiro entre contas sem acionar o COAF. Depois o engenheiro, que automatizou as consultas e construiu um bot que reduziu o trabalho manual em 70%.
80%. Depois o atendente, que respondia os clientes com uma cordialidade desconcertante, como se fosse suporte de uma empresa de software normal. E depois o fantasma. O fantasma cuidava de segurança operacional, trocava seus links, monitorava menções ao canal em outros grupos, avisava quando havia movimentação estranha. Você nunca soube o nome dele, nunca quis saber. No Telegram, todo mundo era uma sombra, e você aprendeu que sombras são mais confiáveis que rostos. Em 6 meses, o canal tinha 480 assinantes, R$ 72,000 por mês. Você continuava comendo no mesmo boteco, arroz, feijão, frango grelhado, R$ 18 o prato, o mesmo celular, a mesma mochila. A fachada era perfeita, porque não era uma fachada. Você genuinamente tinha medo de mudar qualquer coisa. Mudar era sinalizar. Sinalizar era convidar. Você sabia que o COAF monitorava? Sabia que movimentação atípica em conta de pessoa física gerava alerta automático? Por isso o dinheiro nunca ficava parado. Entrava em contas laranjas, pessoas que tinham vendido seus próprios dados por R$ 50 e nem sabiam que o CNPJ delas agora existia. Saía em criptomoedas em exchanges que não perguntavam muito. Virava compras de eletrônicos para revenda. Ficava em pedaços pequenos demais para fazer barulho individual, mas grandes demais para ignorar se alguém olhasse o conjunto. Ninguém estava olhando o conjunto. Você tinha certeza. O celular ficava virado para baixo na mesa quando você dormia. O aplicativo do banco você abria às 3 da manhã, quando o movimento nos grupos diminuía. O número de telefone você trocou 3 vezes em 2 meses. Não porque foi comprometido, porque podia ter sido. Todo mundo faz isso. Você pensava às vezes, olhando para as notícias de escândalo corporativo, de superfaturamento, de político com dinheiro não declarado. A diferença é que eles fazem com gravata e eu faço com moletom. O sistema já é assim. Eu só aprendi a língua dele. Era uma filosofia. Você tinha construído uma filosofia inteira em torno de uma planilha de CPFs que encontrou num grupo de Telegram numa quarta-feira sem luz. A Operação Nó Cego foi publicada num portal de jornalismo investigativo, numa segunda-feira, às 11h47. Você leu no celular, no banheiro da faculdade, entre uma aula e outra. 3 operadores de mercado paralelo de dados presos em Brasília, Recife e Curitiba. Equipamentos apreendidos. Criptomoedas bloqueadas. A Planeamento Familiar falava em desarticulação de rede estruturada de comercialização de dados pessoais sensíveis. Você leu 2 vezes. Guardou o celular, foi pra aula. Naquela noite, o fantasma mandou uma mensagem. Movimentação estranha nos grupos adjacentes. Sugiro pausa operacional de 72 horas. Vezes você respondeu, ok, mas não foi pausa, foi decisão. Você sabia a diferença. A negociação de venda do canal durou 11 dias. Aconteceu em mensagens criptografadas, com intermediário que você nunca confirmou ser quem dizia ser, com desconfiança mútua suficiente para tornar qualquer videochamada um exercício de paranoia. O comprador podia ser um operador rival, podia ser um agente disfarçado. Você calculou as probabilidades e concluiu que, a essa altura, a diferença não importava tanto quanto a saída. Transferiu o acesso, recebeu a parte acordada, deletou os grupos, trocou o chip, formatou os dispositivos, 2 notebooks e um celular secundário, menos com o processo de sobrescrita que tornava a recuperação forense improvável. Improvável, não impossível. Você sabia disso, mas achou que era suficiente. A Planeamento Familiar chegou numa terça-feira, às 6h12 da manhã. Não foi uma batida discreta. Foram 4 viaturas, um carro de perícia e agentes com coletes táticos que seu vizinho do terceiro andar filmou do corredor e postou no status do WhatsApp, antes de você sequer entender o que estava acontecendo. Eles já tinham mandado, já sabiam onde estava cada dispositivo. O agente que coordenava a operação pediu que você desbloqueasse o celular com uma educação que era em si mesma uma ameaça. Você desbloqueou. O histórico do WhatsApp pode ser recuperado mesmo depois de deletado. Você pensou num segundo de lucidez clínica enquanto viu o aparelho sendo lacrado numa sacola numerada. Perícia digital da Planeamento Familiar recupera backups que nem você sabia que existiam. O interrogatório começou à tarde. Sala pequena. Mesa de fórmica, 2 agentes. O mais velho colocou um tablet na mesa. Mostrou um organograma. Seu canal no centro. Linhas conectando ao contador, ao engenheiro, ao atendente e ao fantasma. O fantasma é nosso. Ele disse, sem nenhuma inflexão especial, como quem informa o horário do ônibus. Você ficou olhando pro organograma por um tempo que não soube medir. O COAF sinalizou as movimentações do segundo mês. Ele continuou. As criptomoedas foram rastreadas desde a primeira exchange. A operação Nó Cego não foi sobre os outros 3. Foi pra você ver, pra você se mover. Ele fechou o tablet. Você achou que era o jogador. Era o campo de jogo. A oferta de cooperação foi apresentada formalmente. Trabalhar com a unidade de crimes cibernéticos da Planeamento Familiar. Conhecimento técnico em troca de redução de pena. Prazo para decidir, 48 horas. Você disse sim. O agente estendeu a mão. Você apertou. E então, pausa. O headset saiu devagar. A sala era de vidro. Iluminação fria. Cheiro de ar-condicionado novo. Você estava numa cadeira reclinável com sensores no pulso e no pescoço. Em volta, silêncio. Numa mesa à sua frente, uma mulher de blazer cinza segurava um tablet sem olhar para você ainda. Ela terminou de anotar algo. Levantou a cabeça. Duração total, 4 horas e 17 minutos. Ela disse. Tempo de simulação interno,
18 meses. Você olhou para as próprias mãos. As mãos que nunca tocaram uma planilha de CPF, que nunca formataram um chip, que nunca apertaram a mão de um agente federal numa sala de interrogatório que não existia. O processo seletivo, você disse, não era uma pergunta. Sim, ela não amenizou. Você se candidatou para analista de inteligência digital. A simulação é parte do protocolo de avaliação comportamental desde 2021. Ela girou o tablet levemente na direção de você, mas não o suficiente para você ler. Avaliamos como candidatos agem quando acreditam que não há consequência, quando o ambiente reforça que a moralidade é a norma, quando cada decisão errada tem uma justificativa culturalmente validada disponível. Ela pausou. A simulação brasileira é a mais difícil que desenvolvemos. Não porque os crimes são mais graves, mas porque o ambiente narrativo é mais rico em justificativas. Todo mundo faz isso. O sistema é corrupto. Honestidade é ingenuidade. Você teve mais oportunidades de racionalizar do que qualquer candidato num cenário americano ou europeu teria. Ela olhou para você com a mesma expressão de um médico que vê um exame que confirma o que ele já sabia. E você usou todas elas. Eu podia ter reportado o grupo, você disse. No minuto 1, sim. Ou parado no primeiro mês. Em qualquer momento dos 18 meses simulados. Ela fechou o tablet. Não precisamos de pessoas que fazem a coisa certa quando são obrigadas. Não precisamos de pessoas que fazem a coisa certa quando vão ser pegas. Precisamos de pessoas que fazem a coisa certa quando ninguém está olhando. Especialmente num país onde a percepção cultural é de que ninguém que faz a coisa certa é recompensado por isso. Ela se levantou. Esse é o teste mais difícil que existe. E você reprovou. Ela saiu pela porta de vidro sem olhar para trás. Você saiu do prédio às 17h40. Era quarta-feira. O sol batia de lado. Aquele sol de fim de tarde de Goiânia que não tem dó. Você pegou o celular no bolso. O celular real. Com seus contatos reais, seu Instagram real. Abriu o Telegram por hábito. E ali, num canal de notícias de tecnologia que você seguia, uma manchete publicada há 40 minutos. Vazamento massivo expõe 14 milhões de clientes de banco digital. Nome, CPF, renda e histórico de transações comprometido. Você parou no meio da calçada. Leu de novo. 14 milhões de registros. Nome, CPF, renda declarada. Histórico completo de transações dos últimos 2 anos. Você ficou olhando para a tela. O sol batia forte. Dá para fazer muita coisa com isso.